Olá meninas, tudo bem? Vocês sabem que no quadro Endo Mulheres Transformadoras, o intuito aqui é trazer portadoras de endometriose que mudaram a vida por conta da endometriose. Então sempre trazer exemplos bons para vocês, porque a maioria de vocês, ao ser diagnosticada com endometriose, tem um olhar um pouco deprimido. Por quê? Coloca no Google e olha o que pode causar a endometriose. Isso impacta realmente, de fato, a vida. Então, por que trazer aqui, né? Por que não trazer aqui mulheres que mudaram esse diagnóstico e a vida delas por conta da endometriose? E hoje eu trago aqui em casa, tenho o prazer de receber a jornalista Isadora Cabreira. Tudo bem, prazer é meu. Muito obrigada pelo convite, doutora. É um prazer tê-la aqui, Isa, porque a sua história, né, o seu ensinamento e o seu diagnóstico motivou você também. Porque a Isa, gente, para quem eu vou fazer um breve histórico dela aqui, ela estava cursando jornalismo, indo para Portugal para fazer a sua graduação, acabar a graduação lá. E lá em Portugal, ela se deparou com o laudo da ressonância, que foi feito aqui no Brasil. Sim. Que dizia endometriose profunda. Quando ela leu aquilo, acho que foi sua mãe, né, que lhe trouxe esse diagnóstico, lhe remeteu um medo, né, acho que talvez por falta de acolhimento, sim, né, de ter como eu vou tratar a minha doença num país desconhecido. Sim. E aí deixou um pouquinho o jornalismo, o seu desejo de acabar o jornalismo em Portugal, para fazer o tratamento aqui no Brasil. Sim, foi isso mesmo. Eu tive muito medo por não conhecer a doença também, né? Não tem informação sobre a doença. Eu fiz muitas consultas com ginecologistas, mas sempre sem ter um diagnóstico. E aí, quando finalmente veio um diagnóstico, eu não sabia o que era e eu precisava fazer uma consulta para entender, né? O que estava acontecendo comigo, o que motivou, né? Quais eram os sintomas que eu mais estava sentindo, compartilhar com o médico sobre isso, né? E como eu estava em outro país, eu não ia ter esse retorno. Então, eu fiquei muito insegura de ficar num novo lugar, num novo país sozinha, sem a minha família e sem ter o acompanhamento médico que eu já tinha aqui no Brasil. Sim, o cuidado e o carinho, né? Sim. Que você falou, meu Deus, e agora? Como eu vou tratar? E aí, frente a esse diagnóstico, no seu TCC, você decidiu colocar descrever vidas de mulheres portadoras de endometriose. Como que essas mulheres, assim como você, se sentiam após o diagnóstico? Exatamente. Eu tive o diagnóstico em 2017 e o meu trabalho de conclusão de curso foi em 2019. Então, até lá eu passei ali por diversos médicos e até tratamentos e entendi que a doença tem um custo muito grande, né? Eu tinha ali o privilégio de ter um convênio médico e eu ficava me questionando, fazendo esse recorte social. E quem não tem essa opção? Como faz esse tratamento no Brasil? Como é o acompanhamento no SUS? E isso ficava na minha cabeça, até por muitas vezes eu tinha ali um convênio, mas os exames continuavam sendo muito caros, né? Não eram acessíveis, porque o convênio também não cobria tudo. Então era um questionamento que eu me fazia e eu pensava, eu ainda tenho um privilégio de ter um acesso aqui a alguns médicos e convênio, e quem não tem? Uhum. Então veio esse questionamento, conversando com a minha orientadora, a gente decidiu fazer esse tema, e aí eu comecei a pesquisar e encontrar muitas pessoas, mais do que eu imaginava, aqui só em São Paulo, né, de mulheres das periferias, com histórias muito parecidas, né? E aí você pegou mulheres de diversas idades e diversas histórias. Sim. E dentre essas histórias, o que mais as histórias se juntavam e eram um mesmo funil, digamos assim? Sim. Acho que o questionamento maior era sobre essa dificuldade de ter um acompanhamento médico com um só médico, um só profissional e encontrar especialistas, né? Porque às vezes a mulher ia, se queixava e nem sempre o médico já falava sobre endometriose. Era sempre uma bateria de exames que não encontravam a endometriose e falavam, não, mas é normal, você ainda tá, mulheres mais jovens, o seu fluxo ainda não está regulado, isso é normal, tem que esperar mais um pouco. Enquanto isso, vai tomando o anticoncepcional para tentar regular. Até chegar num diagnóstico era difícil, e isso é fruto de não ter ali um acompanhamento com um especialista, porque quando já sente ali alguns
sintomas, já pede um exame específico para endometriose e já acha com mais facilidade, né? Já tem o diagnóstico com mais facilidade. E além desse questionamento de encontrar um acompanhamento com um médico só, que entendesse de fato ali o que a paciente estava passando, né? Uma queixa muito recorrente era de relacionamentos, né? A maioria das mulheres que eu entrevistei para o livro tinham relacionamentos hétero, e era difícil para o parceiro entender as dificuldades dos sintomas que aquela mulher sentia. Então, dores para fazer relação sexual não eram compreendidas, muitas vezes era confundido com outro problema. Então, por que a gente não pode fazer uma relação agora? Porque você não gosta mais de mim? Né? Então, tinha um questionamento que acabava abalando muito o psicológico dessas pacientes, e elas não tinham um apoio, né? Não faziam tratamento psicológico, não tinha como fazer, não tinha acesso a esse tratamento também, o que dificultava mais ainda esse diagnóstico e entendimento da doença. Então era não só a dificuldade médica, porque às vezes no SUS cada dia era um médico, cada dia era um ginecologista, né? Sim. E até para ter o diagnóstico, como você falou, um exame específico, muitas vezes demorava 1 ano, 8 meses, para se ter pelo menos a possibilidade de um diagnóstico. Sim. E aí esse parceiro, ele não entendia por conta dela não querer e ele achava ruim pelo que você entrevistava, ou era aquele não entendimento, mas você não gosta de mim, ou era aquela questão de forçar a mulher a ter uma relação? Você teve algum relato desse, de abuso mesmo? Sim, acho que tiveram relatos em que as mulheres falavam, olha, muitas vezes eu não queria ter a relação, mas eu fazia por medo de perder meu marido, por medo dele se separar. E aconteceram separações também. Elas falavam muito do sofrimento, né, do distanciamento. Antes de ter o diagnóstico, já tem um distanciamento, porque nem a mulher entende o que ela está passando. Depois do diagnóstico, que ela já entende o que está acontecendo, mas o marido, enfim, não tem a empatia, acontece muito um distanciamento da relação, né? E aí acaba tendo traição, né? Então tem relatos, assim, de mulheres que foram traídas porque não conseguiam ter relações sexuais. E aí tem até uma frase que ficou bem marcada, que ela fala assim, não, que marido que aguenta, né? Como se fosse o sexo a única coisa dentro de uma relação, né? O único fator. Obrigação da mulher, né? De transar, porque senão ela vai perder o marido. Sim, exatamente. E de colocar como culpada, né? Exato. E então tinha, assim, essa falta de empatia, tanto nas relações entre marido e mulher, entre namorado e namorada, quanto também dentro da família, né? Como assim você tá com dor de cólica e não vai sair de casa, não vai trabalhar? É só tomar um analgésico que vai ficar tudo bem. E não, no caso da endometriose, a maioria dos remédios, até pra mim, não funcionavam quando eu tomava. Realmente não funciona. A gente fica com bolsa de água quente, a gente toma remédio e não adianta, a dor continua porque é muito forte, é uma dor incapacitante mesmo. Então eram essas queixas dessa falta de empatia, assim mesmo, e dessa falta de apoio com o médico, de não entender, de eles não explicarem exatamente o que estava acontecendo, e aí quando tinha o diagnóstico era sempre uma opção de ou cirurgia ou medicamento, e às vezes a paciente não queria nenhum dos dois, né? E o que ela podia fazer? Ela não tinha essa alternativa, né? Então essa falta de apoio mesmo. Tá. E olhando em paralelo, né, na sua vida, quando você decidiu fazer essas entrevistas, o que mudou para você ouvir todas essas portadoras, para você que tinha a endometriose? Eu acho que assim, eu via muitos relatos em grupos online, né? Mas é totalmente diferente quando você fala com uma pessoa e ela te abre muito, de uma forma íntima, a esses relatos da vida dela, e você se vê naquele lugar também, porque eu tenho endometriose, então você não se sente sozinha, você fala, olha só, tem outras pessoas que passam por isso, e elas existem, né? Eu não tô falando com elas assim, online, longe, eu não tô vendo só num grupo de Facebook, eu tô aqui falando com ela tá me contando histórias muito parecidas, e você não se sente sozinha, e você busca força para ajudar essas pessoas e também se ajudar. Então, buscar um atendimento psicológico para melhorar a saúde mental, a qualidade de vida, porque afeta muito, né? As mulheres, e até em pesquisas que eu vi fazendo para escrever o livro, muita ansiedade e depressão
por conta da endometriose, justamente porque tem esse afastamento de relacionamentos amorosos, tem um afastamento de não conseguir o atendimento que você precisa, então passa uma vida com dor. E quem é que vai ficar feliz tendo dor o tempo todo? Você se afasta do trabalho, porque as pessoas no trabalho também não entendem. Às vezes pode até correr o risco de ser demitida. Então é um estresse constante que a mulher com endometriose passa. Sim, sim. E eu vejo muito disso também ouvindo as mulheres, que eu acho que nós duas, nós ouvimos as mulheres, Sim. né? Em entrevistas, eu aprendo muito com elas, mesmo não sendo portadora de endometriose, e você, eu acho que como portadora, aprendeu muito mais. Sim. E uma dessas frases que são impactantes para mim é quando a gente tem o diagnóstico e elas olham e elas falam assim, doutora, eu tô feliz, porque agora eu sei o que eu tenho. Exato. Parece que é um novo recomeço, né? Porque você até então não sabia o que você tinha e muitas vezes era duvidada, né? Não, é normal, é normal. No fundo a gente sabe que não é normal. A gente sabe que aquele sintoma que a gente sente de muita dor ou de um escape recorrente, aquilo não pode ser normal, porque quando você conversa com alguma amiga, fala, não, olha, eu tenho cólica, mas eu tomo um Advil e tá tudo bem, né? Então, por que comigo não é dessa forma, né? E até em relação, então por que comigo dói quando eu tenho uma relação sexual e com a minha amiga não sente nada disso? Então a gente sabe no fundo que não é normal, mas a dor da mulher é muito negligenciada, né? Então essa é o questionamento maior em consulta mesmo, né? E até em relações. E você, vendo isso agora, concluído o seu trabalho, na sua vida, né? O que mudou? A frase que a gente sempre coloca. A endometriose mudou a sua vida ou você mudou a endometriose na sua vida? Eu acho que os dois, mas mais a última frase, porque eu não entendia, não sabia o que era endometriose. Primeiro a gente vê, acha que é um bicho de 7 cabeças, mas depois a gente começa a olhar muito para a nossa saúde e entender, eu preciso me cuidar, e é uma oportunidade que você tem de se cuidar, né? Então talvez se eu não tivesse a endometriose, eu não teria olhado tanto para a minha saúde, eu não teria feito tantos exames importantes, que muitas mulheres acabam não fazendo porque esquecem. Então, eu não tenho nenhum sintoma de nada, então eu não vou no médico, né? Acontece muito isso. E quem tem endometriose está sempre fazendo exame, está sempre fazendo consultas. Então eu olho muito para minha saúde, tanto mental quanto física, por conta da endometriose. E hoje você já se considera como eu faço o meu autocuidado e consigo viver com a endometriose? Com certeza, né? Com certeza, porque eu faço tratamento, as dores diminuíram para quase zero, então isso já é algo que não me incomoda mais. Então, por exemplo, eu consigo, quando eu tô menstruada, sair da cama, levantar da cama e não ficar o dia todo com uma bolsa de água quente, precisando da ajuda de alguém. A gente se sente mais independente, né, depois do tratamento, porque antes era com quem eu posso contar, quem vai cuidar de mim, e hoje não, eu consigo cuidar de mim sozinha. Eu consigo. Eu acho que isso é o mais importante, ter a independência. Sim, né? Com certeza. Eu não sou a endometriose, é isso que a gente tem que colocar para todas as mulheres. E aqui eu venho mostrar o livro da Isa, tá? Para quem não conhece, Isadora Cabreira, ela colocou, gente, ela teve o cuidado de até mesmo as figuras serem de mulheres, né? Quem que fez? A Olivia Ribeiro é a ilustradora. Todo o livro foi feito por mulheres, desde a diagramação até principalmente as entrevistas, né? A gente teve alguns especialistas homens, mas eu quis focar em especialistas e profissionais que fossem mulheres também, para ter esse cuidado, né? Porque a gente sabe que quem tem endometriose são mulheres, então é importante focar também no trabalho dessas mulheres. Não, com certeza. E dentro dessas alterações, né, psicológicas dessas mulheres, a Isa, ela colocou alguns lembretes de utilidade pública, sabe? Onde encontrar tratamento psicológico gratuito em São Paulo. Eu quis colocar muita cor no livro porque eu não quero que a endometriose tenha essa visão de infertilidade e triste. Então, você pode ter uma vida feliz, você pode ter um filho, então não quero essa visão de infertilidade, de sempre vai ser assim, sabe? Não precisa ser assim, a gente... Não. E a Isa, ela tá aqui para ajudar todas vocês. Neste livro, vocês vão conseguir ser ouvidas, né, Isa? Aqui, logo embaixo, depois do vídeo, vocês vão ter o link de acesso desse que era um e-book, Isso. né?
para quem tem acesso, é só entrar no link, Isso. tá lá o livro. É uma página que você pode comprar o livro. É claro que, como é um projeto acessível, nos 2 primeiros anos eu deixei ele gratuito, então quem não tiver a possibilidade de comprar o livro, eu consigo disponibilizar o arquivo. Mas depois de alguns anos, algumas pessoas vieram me perguntar se podiam apoiar o projeto, até para dar continuidade, ter outros livros, que é o meu desejo. E aí eu comecei a vender por um preço acessível, né? Porque é o intuito, a gente está falando de mulheres das periferias, o intuito do livro é informar e ajudar essas mulheres. Então eu deixo de uma forma bem acessível. Não, pô, eu tenho certeza disso. Tudo na vida, Isa, a gente tem o nosso preço, o nosso valor, Sim. Tá? Então, para quem não conhece, por favor, conheça o livro, leia, um livro de super fácil leitura, é uma delícia. Sim. Né? E a gente lê, a gente se sente dentro da história. Parabéns pela sua escrita. Muito obrigada. Muito obrigada por participar. Imagina, obrigada pelo convite. Foi uma honra estar aqui e muito bom compartilhar essas histórias e que mais pessoas possam ter acesso a essa informação e ver que não estão sozinhas. Não, com certeza. Meninas, olha, um beijo e clica aqui no link e leia. Isa. Beijo, gente. Tchau, tchau.